vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a apresentação de um artigo aí, assunto da moda, né, com as doutoras Laura e doutora Rebeca. Então, Laura, pode começar. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu e a Rebeca, então, com a orientação do professor Mário, fizemos esse trabalho sobre um estudo, né, um artigo, uma revisão sistemática que analisa o impacto da semaglutida na gestação, o impacto fetal e neonatal da exposição. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse artigo. Então, para começar, né, que nem o professor falou, é um tema super relevante, então, sobrepeso, obesidade é muito prevalente no mundo inteiro, tem cada vez estado mais prevalente, afeta mais ou menos 40% das mulheres em idade reprodutiva. Inclusive nos ambulatórios, assim, no pré-natal, a gente vê que realmente é muito prevalente esse tipo de questão aí nas mulheres. Então, o sobrepeso e a obesidade, eles têm uma alteração ali do equilíbrio hormonal, né, que altera a ovulação e a implantação. Então, reduzem a chance de concepção. Então, a obesidade, ela está relacionada a uma subfertilidade e, consequentemente, um maior custo em saúde, também em relação a isso. O controle do peso pré-concepção, ele tem que ser uma prioridade na saúde pública, não só em relação a essa questão do maior custo, né, mas por trazer maiores riscos ali para a gestação. A estratégia atual, como primeira linha, é sempre a mudança do estilo de vida, que apesar de ser mais complexo, né, é o que a gente consegue dar mais orientações, ter mais acesso. Tem a cirurgia bariátrica também e o tratamento farmacológico, que é justamente o nosso tópico de hoje. Então, sobre um pouco o impacto do sobrepeso na saúde reprodutiva da mulher. O sobrepeso tem impacto ali na disfunção do eixo hipotálamo-hipófise, principalmente atuando no GNRH, a alteração das pulsações, né, do GNRH, que vai levar a uma disfunção também do LH e do FSH. Atua na resistência à insulina e à hiperinsulinemia, então até inclusive semelhante ali ao mecanismo de síndrome do ovário policístico, por exemplo, então resistência à insulina, uma inflamação crônica, que é talvez um dos principais problemas, assim, da obesidade, né, em relação à gestação ali, que tem uma inflamação crônica, muitas citocinas inflamatórias, TNF-alfa e L6, e a gente também tem alterações hormonais periféricas, então a gente sabe que o tecido adiposo, ele tem aromatase, né, que pode transformar o androgênio em estrogênio, então ele tem esse impacto também, além do impacto na qualidade do óvulo e do embrião e alteração na receptividade endometrial. Então, sobre os agonistas do GLP-1, os principais representantes ali, a liraglutida, semaglutida, dulaglutida e hexanatida, o nome comercial aí também o Ozempic, né? E o mecanismo de ação, o GLP-1, ele é um hormônio glucagon-like, que ele é secretado ali, principalmente no ilho terminal, nas células L do intestino delgado. Então, é uma célula neuroendócrina ali que vai secretar esse peptídeo. Ele tem um efeito incretínico, que é justamente o quê? Quando a glicose chega ali no intestino, né? Então, quando é via oral, ela estimula mais insulina por conta desses hormônios do que uma liberação intravenosa, por exemplo. Então, potencializa, né, ali a liberação de insulina. Outra coisa também que vai fazer parte todo esse mecanismo do GLP-1 é a redução do esvaziamento gástrico, que aumenta a saciedade, né? E a redução da secreção inadequada do glucagon. Então, durante a euglicemia ou hipoglicemia, ele não tem efeito, mas durante a hiperglicemia ele suprime o glucagon. Uma coisa que é muito interessante desses medicamentos também é que eles atuam dependente da glicose. Então, a chance de uma hipoglicemia com esse tipo de classe medicamentosa, ela é mais baixa, né, comparado com outros tipos. E além disso, também a perda de peso, claro, inclusive um dos principais
umas principais indicações, assim, e o motivo da fama toda, né, dos agonistas do GLP-1. O efeito final, então, com os desses medicamentos é uma redução da ingestão calórica, principalmente atuando ali na questão do esvaziamento gástrico, redução do peso corporal e uma redução final da glicemia. O objetivo do estudo foi sintetizar as evidências disponíveis sobre o uso da semaglutida, avaliando o impacto não só nos desfechos fetais, mas também neonatais e em anomalias congênitas. E o foco do estudo, logicamente, foi durante a gestação. O método, o protocolo foi registrado no Prospero, se eu não me engano é assim que fala, se não for alguém me corrige depois. Foi uma revisão sistemática conforme a diretriz do PRISMA. As bases usadas foram PubMed, Embase e Clinical Trials, e as buscas realizadas foram em janeiro de 2025 e março de 2025. O critério de inclusão para o estudo eram gestantes expostas à semaglutida até 2 meses antes da concepção ou durante a gestação, estudos que tenham efeitos, tenham desfechos, né, fetais e neonatais, e todos os desenhos de estudo foram incluídos. Os critérios de exclusão são os estudos sem desfechos fetais neonatais e estudos com outro GLP-1 ou em animais, então o objetivo foi realmente focado só na semaglutida. Os desfechos avaliados, o principal foi malformação fetal, e os secundários foi aborto, parto prematuro, natiborto e óbito fetal, e os desfechos maternos também. A análise de dados foi uma extração de medidas como risco relativo e odds ratio, foi feita uma síntese em tabela, e a meta-análise se os estudos fossem homogêneos, e caso contrário, seria feita uma análise narrativa. Os resultados foram pegados, assim, identificados 1.096 estudos, só que só 5 estudos foram incluídos, então um total de 1.128 gestações expostas à semaglutida, dentro desses estudos incluídos, e o predomínio de estudos observacionais. E no final das contas, teve uma alta heterogeneidade e não conseguiam fazer uma meta-análise, né? Apenas uma síntese narrativa justamente por isso. Em relação a malformações congênitas, não houve nenhum aumento significativo de risco, foi comparado com gestantes em uso de insulina, e a evidência com risco de viés foi moderado a alto. Os resultados em relação ao aborto e complicações maternas tiveram resultados conflitantes, então alguns estudos relataram um aumento do aborto espontâneo pré-eclâmpsia e outros não confirmaram o aumento desse risco, então a baixa qualidade de evidência ali é nítida, né? E os desfechos neonatais foram encontrados possíveis aumentos de prematuridade, macrosomia, hipoglicemia neonatal. E a conclusão desses resultados é que as evidências realmente são limitadas e heterogêneas. A gente sabe que estudo em gestante é uma coisa muito complexa, né? Principalmente quando envolve muitas gestantes, envolve coisas que ainda não foram muito bem estudadas. E a segurança da semaglutida, então, na gestação ainda é muito incerta. Bom, então o estudo ele fez essa análise desses estudos anteriores e continuou com um dilema. A gente deve manter a droga ou deve suspender? A gente deve manter a droga correndo um risco teórico de malformações? Foi analisado em estudos com animais, ficaram excluídos, né, dessa meta-análise, mas foi avaliado que existem malformações, sim, e restrições de crescimento em animais, porém, eles não são suficientes para fazer uma inferência clínica em humanos. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai suspender a droga e ter o risco de ter um ganho de peso rebote, ter uma piora metabólica, que são coisas que a gente já sabe pela nossa prática, que pode causar macrosomia, pode causar prematuridade e pode causar hipoglicemia neonatal. E aí fica naquele dilema, o que a gente faz? Então, o estudo, ele acaba voltando para si próprio. Pode passar, Laura. E ele tenta entender, então, onde que está a lacuna. Primeiro ele analisa, né, os estudos foram separados para a meta-análise, são todos estudos observacionais, com um grupo que tem uma diferença muito grande, tanto na população, tanto no grupo controle, tanto no momento que foi a exposição ao Ozempic, e também
o desfecho analisado em cada tipo de estudo. Faltaram muitos dados sobre a dose da semaglutida, o tempo de exposição e de uso desses pacientes, como era o controle materno antes do uso da medicação, e não foi possível fazer uma interpretação de dados correta que a gente consegue analisar a dose e a resposta ao uso da medicação. Fora isso também, a gente sabe que as pacientes que usam já essa medicação são pacientes que já têm obesidade, já têm diabetes, e pode causar uma confusão com os fatores que a gente está tentando analisar pelo desfecho. Pode passar. Como a Laura disse, então, muitos estudos também tiveram resultados conflitantes. Alguns disseram que aumentaram o aborto, aumentaram o pré-eclâmpsia, outros disseram que não tem aumento de risco. E por essa inconsistência de resultados, muito provavelmente tem um viés que está influenciando na interpretação desses dados. Fora isso, nenhum estudo foi capaz de provar para a gente como que está sendo, não tem dados a longo prazo. A gente não tem dados sobre neurodesenvolvimento dessas crianças, não tem dados sobre o metabolismo em relação, né, no metabolismo na infância. Pode passar. Então, a conclusão que o estudo teve, que na verdade ele é inconclusivo. Não temos sinais fortes de relacionando com teratogenicidade, mas a gente também não tem nenhuma evidência de segurança. E não ter evidência de teratogenicidade não quer dizer para a gente que a gente pode inferir que, então, a segurança é comprovada. Então, até o presente momento, o uso da droga deve ser evitado durante a gestação, porque a gente ainda não tem evidência e nenhum dado permitindo o acesso, o uso da medicação. Ok. Obrigado, meninas. Vocês fizeram aí uma boa revisão sobre o tema, apesar da gente ainda ter pouco dado, né? Mas é isso, como é uma droga que está sendo cada vez mais usada, uma categoria de medicamentos, né? Porque não é só um medicamento, são vários medicamentos, esses agonistas do GLP. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais pacientes chegando ou em uso ou que suspenderam muito recentemente. O fato positivo é que provavelmente não tem influência, né? Provavelmente dá para tranquilizar as mães que não vai ter nenhuma repercussão. Mas, no momento, como a gente ainda não tem dado suficiente, a recomendação é suspender se ela chega usando durante a gravidez. Parece que o Caio quer fazer uma pergunta, Caio. Professor, primeiro parabenizar as meninas. Na verdade, eu ia bater palminha, acabou que eu levantei a mão, mas é uma coisa até que eu estava pensando que essa semana mesmo eu tinha lido um artigo que realmente aumentava o risco até de pré-eclâmpsia. E uma outra coisa que também a gente chama atenção é essas pacientes, a maioria das vezes que usam não para diabetes, né, mas para o emagrecimento, muitas delas, quando tem essa perda de peso muito grande e elas não estavam ovulando, acaba que elas ovulam, não estavam usando nenhum método e engravidam. Então, chama atenção que poucas pessoas se lembram do planejamento familiar nessas pacientes, né, delas estarem usando algum método contraceptivo confiável antes de usar a medicação, né? Bem lembrado, às vezes ela está sem ovular porque está com excesso de peso, aí controlou o peso, volta a ovular, estava despreocupada com relação à gravidez e engravida sem querer, né? Então, sempre que passar um tipo de medicamento desse e orientar que deve atentar aí para a anticoncepção, foi uma boa lembrança. Mas é isso, no momento a sugestão é suspender, não tem, até que nós tenhamos mais informações, pode ser que no futuro ele até venha a ser usado para controle de glicose, na gravidez, alguma coisa nesse sentido, mas no momento a opção é suspender, mesmo sabendo que vai ter uma chance maior da paciente ter um rebote, né, se ela suspender muito abruptamente. Patrícia também quer fazer algum comentário, Patrícia? Quero. Eu queria comentar aqui que a obesidade, então, ela é uma doença crônica, né? E as pessoas que tendem a usar esses medicamentos, elas fazem um emagrecimento rápido, mas elas continuam o uso crônico uma vez por semana, elas continuam isso, fazendo esse tratamento a longo prazo. Então, eu acho muito pertinente fazer esses estudos por causa disso, né? Do tratamento a longo prazo. E uma outra coisa interessante é a questão do rebote. A gravidez, ela tem um gasto energético muito grande, né? Então, a gestante em atividade física, em controle da alimentação,
eu acho que é pouco provável ter um grande rebote pelo próprio gasto energético. É isso que eu queria comentar. Beleza. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Ó, Ficar atento para os pacientes que vão chegar usando a semaglutida e os outros inibidores, agonistas do GLP, e caso elas cheguem usando, orientar a suspender. Por enquanto, não tem nenhuma informação a mais a respeito desse assunto, não. Ok? Tem uma pergunta aqui, se existe algum tipo de malformação mais associada, vocês viram aí, meninas? Tem não, né? Nenhuma que apareceu. Não tem. Então, Foi nada muito heterogêneo, assim, nos olhos. então não Uma conseguiu. série de casos, né? Difícil porque é só relato de casos. É. Tudo bem, então, agradeço a todos. Semana que vem a gente retorna com mais um artigo. Boa noite, até semana que vem. Boa noite.